Muito bem, pessoal. Dando andamento na nossa disciplina de desenvolvimento web básico, hoje iremos ver sobre versionamento de códigos, né? E versionamento de códigos é uma forma de fazer, de garantir que os dados, né, principalmente assim, códigos de projeto estejam seguros e outras técnicas que são possíveis ser realizadas, né? Então, é, é bem importante, é um dos tópicos bem importantes para o desenvolvedor, né? Para quem é programador, saber versionar código é uma técnica bastante importante. Ela não está relacionada exclusivamente com a disciplina de desenvolvimento web básico, ela é uma técnica, uma função que segue em todas, seja lá o tipo de desenvolvedor que você for, você vai precisar saber lidar com versionamento, né? E aí eu aproveito já para recompartilhar com vocês as minhas redes sociais, né? Fica aí o convite para vocês também se inscreverem lá nos meus canais, me adicionarem, né? E hoje, especialmente, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre o GitHub. Então, um dos objetivos é falar um pouquinho sobre o GitHub e outro sobre o GitLab. Então, eu vou mostrar um pouquinho a diferença entre os dois para poder trabalhar com vocês. E é claro, fica também a dica para vocês que eu estou fazendo o quê? Essas aulas que eu estou gravando aqui, eu estou publicando lá nesse canal meu do YouTube, né? Então, à medida que a gente vai fazendo essa gravação, deixando pronto, eu vou disponibilizando para vocês lá. Então, se vocês quiserem, posteriormente, dá para rever essas aulas diretamente no YouTube, mesmo que depois vocês percam o acesso à disciplina, isso pode acontecer, né, mais para frente, aí vocês poderão rever essas aulas lá no YouTube, tá bom? Então, fiquem à vontade para visitar e se inscrever lá. Aí, iniciando a nossa discussão de hoje, eu tenho esta pergunta e já ao mesmo tempo tenho aqui uma resposta, né? O que é e para que serve um sistema de versionamento de código ou de documento, seja lá o que for, né? Então, eu já coloquei aqui uma definição que é um sistema é um software, na verdade, cujo papel é versionar, garantir, né, que você tem uma versão guardada do seu documento, daquilo que você está é, trabalhando num determinado momento, né? E aí é uma pergunta bem interessante fazer para vocês. Vocês hoje, dos que já estão aqui, dos que estão online, vocês utilizam algum sistema de versionamento de código hoje? Já trabalham com sistemas de versionamento, sim ou não? Para eu ter uma ideia se alguém já utiliza. O Bruno não usa. Ok, vamos ver se alguém. O Arthur também não. Uhum. Ok, pelo que eu entendi, acredito que ninguém da turma ainda utilize, né? Muito bem. E aí, pessoal, o que que vocês sabem sobre versionamento, sistema de versionamento de código? Algum de vocês já ouviu falar sobre os sistemas de versionamento? Vocês já tiveram em alguma disciplina de vocês dentro da UP algum professor que comentou ou que falou com vocês sobre sistemas de versionamento? Eu não sei qual, acho que vocês já estão quase aí. Essa disciplina de vocês, eu acho que é no segundo ano de curso de vocês, né? Segundo ano, né? Também não, o Bruno também não, o Arthur também não, entendi. Uhum.
E vocês estão no segundo ano de curso de vocês, isso ou primeiro ano? Segundo ano. Uhum. Ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Se ninguém comentou com vocês, é hora de comentar e é hora de falar, né? O que acontece é o seguinte: o sistema de versionamento de código, ele é um sistema que serve principalmente para você versionar mesmo, né, que já é o que ele está dizendo ali, fazer um controle de versões. E eu diria para vocês que acho que a difusão, né, a grande difusão desse sistema está relacionado principalmente com o processo de desenvolvimento de software, tá? Então, se vocês me perguntarem quem é que deu essa cara, né, de um sistema de versionamento de código, eu diria para vocês que provavelmente foi a área de desenvolvimento de software quem cunhou o termo. Hoje ele é utilizado para vários ele é utilizado para vários processos diferentes que não são necessariamente desenvolvimento de software, mas ele é um sistema utilizado para garantir que você tenha versões, né, consiga manter versões distintas de um determinado documento, tá? Então é o que está dizendo aqui, né? Então a finalidade dele é gerenciar diferentes versões de desenvolvimento de qualquer documento. Então ele vai fazendo esse controle de como armazenado e guardado esse sistema, tá? Então, continuando aqui, entre os principais benefícios, a gente tem a segurança, ou seja, a garantia de que o código que eu estou trabalhando esteja no meu computador, mas também esteja versionado em um determinado local, num servidor remoto, normalmente na nuvem, né? Que garante que eu tenho uma cópia de segurança do meu código, né? Então, esse é um dos principais benefícios de se trabalhar com a questão de versionamento. Um outro ponto importante no processo nessa utilização de sistema de versionamento é o trabalho em equipe. Então, é muito comum, dentro de um processo de desenvolvimento, a gente ter ali uma ou mais pessoas trabalhando, né? Então, assim, então é uma forma, de certa forma, uma forma de compartilhar o mesmo documento, ou o mesmo código com outras pessoas, né? O que mais? O controle de histórico e rastreabilidade, né? Então, permite com que você saiba controlar as versões que já existiram e, naturalmente, outras informações, buscar outras informações que você já tenha deixado para trás. Por exemplo, às vezes pode ser que alguma coisa que você fez do passado tenha sido alterada, né, por alguma razão, e aí quando você quer descobrir isso, você volta e consegue saber, inclusive, quem foi que alterou, por que alterou. Então, isso é rastreabilidade, né? Histórico e rastreabilidade. Bom dia, Cleito. Você acessou com aquele último link que mandamos, isso? A outra possibilidade... Ah, maravilha, que bom. Eu vi aqui, estava bem lento mesmo, a gente teve que esperar um tempo ali para ele carregar, para poder pegar o link, inclusive. Mas que bom que deu certo. Outra possibilidade é a marcação de código, né, para você poder criar, então, tags que identificam o que é a versão A, a versão B, assim por diante. Tudo isso é possível através do sistema de versionamento. E a possibilidade de também resgatar versões estáveis, porque pode acontecer, por exemplo, de você estar trabalhando, por exemplo, num código, numa versão, e essa versão, assim que você chega num determinado ponto, ela começa a dar erro,
a gente chama de quebrar, né? Quebrou a versão, sabe? De você ter uma versão com problema e você não consegue identificar o erro e tudo mais, e ela tem que ir para a produção, e aí você não consegue mais fazer aquela versão funcionar. Então, para colocar em produção novamente aquela versão, você é obrigado a resgatar a versão anterior e colocar a versão anterior, porque a versão atual está quebrada, que a gente fala. Então, isso é mais um dos benefícios de se ter aí o versionamento. E, além disso, a possibilidade de ramificação, né? A ramificação é uma técnica utilizada principalmente para poder fazer melhorias aí num sistema. O sistema é estável, o sistema é funcional, mas ele precisa de melhorias. Aí você normalmente trabalha com uma ramificação para poder resolver isso, tá? E a gente vai aprender sobre isso aí na aula de hoje. Agora, falando com vocês sobre a ferramenta que é utilizada principalmente para fazer versionamento de código. Então, a principal ferramenta é o Git, que é um software de versionamento de código que a gente chama de linha de comando. Então, assim, você normalmente programa, faz o processo de versionamento usando linha de comando, tá? Existem ferramentas visuais, a gente vai ver depois, eu vou mostrar para vocês algumas, mas num primeiro momento é muito comum a gente trabalhar utilizando a linha de comando. Então, a mais comum mesmo é sempre utilizando linha de comando, tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês também os principais comandos aí que a gente utiliza. Outra observação na aula de hoje, eu irei falar com vocês sobre o versionamento, vou mostrar lá para vocês GitHub, vou mostrar um pouquinho sobre o GitLab também, mas só distinguindo uma coisa da outra. Ah, perfeito, Bruno, a sua pergunta vem bem a calhar. Então, vamos lá. Git é a ferramenta que é o software que é responsável pelo processo de gerenciar os versionamentos. Então, o Git na verdade, o que é esse controle, esse sistema de controle. O Git é isso, tá? O Git é a ferramenta que faz o controle de versões. E ele consegue trabalhar com isso, com versões em diferentes servidores e gerenciar esse processo. Então, quem faz é o Git. O GitHub e o GitLab e outros que eu vou mostrar para vocês ali, eles são servidores que rodam a ferramenta Git. Tá vendo? Então, a ferramenta é o Git, mas os servidores são GitHub, GitLab, Bitbucket, né, que são outros tipos de servidores, os servidores que rodam esse sistema, tá? E é claro, como aqui a gente não vai trabalhar todos os aspectos do sistema de versionamento, do controle de versão, eu coloquei aqui este curso para vocês, a URL está embaixo, né? A URL curta para esse curso. E aí, quem tiver interesse de avançar um pouco mais, eu recomendo dar uma olhada nesse curso, depois da aula, naturalmente, né? Para vocês poderem entender como existe, quais são as possibilidades, porque existem muitas possibilidades. É óbvio que enquanto trabalhando, por exemplo, só você, ou você e alguns colegas, talvez você não chegue a utilizar tudo que o Git oferece, porque ele tem muitos recursos possíveis. Mas, de qualquer forma, fica aí a orientação para vocês, para dar uma olhadinha, que vocês vão perceber que é bem útil conhecer o máximo possível da ferramenta para poder trabalhar, né, utilizando esse sistema de controle, tá bom? Então, tá aí a dica. E respondendo ali, continuando na resposta, então, que o Bruno fez, a pergunta que o Bruno fez, o GitHub é uma ferramenta, é um servidor de hospedagem de códigos que utiliza o Git como base, né? Então, para você trabalhar com o GitHub, você vai precisar do Git instalado na sua máquina.
O GitLab é a mesma coisa. E Bitbucket e outros, né? Eu coloquei os 3 mais conhecidos aí. Agora, é importante que vocês saibam que o Git não é a única ferramenta de versionamento de código. Existem outras mais antigas, por exemplo, existia uma chamada CVS, né? A CVS era uma ferramenta de versionamento, então a gente teria hoje a mais utilizada o Git, né? O Git, mas tinha o CVS e também tem uma outra chamada SVN. Então, essas são as ferramentas mais conhecidas aí do processo de versionamento de código, tá? Agora, utilizando uma dessas ferramentas, você consegue normalmente versionar isso num servidor, que seria o GitHub, GitLab ou Bitbucket, tá? Então, Mayara, eu não sei te dizer se eles têm essa integração do ponto de vista de usuário, não, tá bom? Eu tenho o GitLab e tenho o GitHub, mas com cada um deles eu acesso, com um usuário independente, mas talvez exista sim alguma forma de integração, né? Alguém pode ter desenvolvido aí um modelo de integração que eu não pesquisei ainda, não conheço ainda, tá? Pode ser que dê certo, sim, tá bom? É óbvio que se você tiver os dois cadastrados aí com o mesmo, você criar o mesmo usuário, né? E a mesma senha, daí vai funcionar, sim, mas a princípio eu não sei se tem um sistema para eu autenticar no GitHub e versionar o código no GitLab, tá? Então tem que testar isso para garantir, tá bom? Então, pessoal, dito isso, eu dei essa visão geral para vocês do que é que temos, né? Temos, então, que o sistema de versionamento, controle de versões, ele é muito útil para algumas funções. Verificamos que a ferramenta que nos ajuda a versionar código é o Git, e os servidores, alguns deles, né, tem mais, são o GitHub, GitLab, Bitbucket, mas existem outros também disponíveis no mercado, tá bom? Aí, olhando sobre como funciona, né, agora é bem interessante dar uma visão inicial para vocês de como funciona o sistema de versionamento. Então, normalmente é assim, você vai criar um repositório, a gente chama de repositório, tá? No servidor, e este servidor, no caso GitHub, o GitLab, ou outro, depois que você criou lá, ele oferece para você o comando, né, qual é o endereço do repositório para que você faça um clone na sua máquina, tá? Aí você vai lá e realiza um clone para o seu computador local. Então, você copia no PC. E depois que você fez esse clone, você já pode começar a trabalhar na sua máquina local com as versões que você queira produzir. Então, você vai colocar lá função 1, função 2 e assim por diante. A cada função que você criar no seu computador local, você pode fazer o envio para o servidor. Fez lá uma versão, manda essa versão para o servidor. Então, isso é possível a cada alteração que você fizer, você mandar esse código de volta para o servidor, tá? E este processo de envio das versões para o servidor é feito através do comando push. Então, esses comandos que vocês estão vendo aqui, clone e push, são os comandos que a gente vai utilizar no Git para fazer esse processo de versionamento, tá? Aí mandamos isso para o servidor. Agora, se eu estiver trabalhando com alguma função, fiz alguma programação no meu ambiente, tá? Digamos que eu vim aqui e fiz uma alteração no meu ambiente. Ainda não mandei para o servidor, né? Ainda não mandei. Mas alguém foi lá,
algum colega que está trabalhando foi lá e versionou algum código no servidor antes de mim. Então, veja que eu estou com as minhas funções ok, mas o meu colega também, que estava com as versões das funções ok, foi lá e versionou esse código primeiro do que eu. Então, antes de eu versionar o meu código, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um pull, que é trazer para o meu computador tudo que está no servidor, fazer o que a gente chama de mesclagem, para depois poder fazer a submissão ou o envio do que está na minha máquina para o servidor, ok? Então, esses três comandos, clone, push e pull, são os mais utilizados, assim, que quando você estiver trabalhando com desenvolvimento, certamente todo dia você irá utilizar várias vezes esse comando para certificar-se de que você está com a última versão ou enviando a última alteração sua para um servidor, tá bom? Então, estes são os comandos mais utilizados aí no dia a dia do processo de versionamento. E aí, só comentando com vocês, assim, aquele esquema que a gente comentou do sistema de versões, né? Então, a cada commit que você faz, você pode só fazer uma pequena alteração, mas você pode, se você quiser, identificar o seu código com uma versão. Normalmente, são feitos vários commits, né, vários envios para o servidor, e aí, num determinado momento, você chega à conclusão de que você finalizou o desenvolvimento de um determinado módulo ou do projeto em si, e aí você dá uma tag para aquele código e você chama de versão, né? A versão 3, a versão 4 e assim por diante. Então, normalmente, a última versão será chamada a versão estável, né? Normalmente é a versão, se ele está na sua linha master, a gente já vai falar sobre isso. Então, nós dizemos que a última versão, a versão 4 aqui, é a versão estável. Pode acontecer de alguém lá fazer alguma alteração na versão 4 e quebrar a versão 4, né? Digamos que ela parou de funcionar. Aí, neste caso, é importante você saber que você tem como resgatar, né? Voltar para a versão anterior e resgatar a versão anterior. Então, existem comandos através do Git que te permitem ir lá e restabelecer a versão anterior, principalmente, né, se você tiver com o sistema rodando em algum ambiente e precisar que esse sistema volte para o ar rapidamente. Então, ele seria mais ou menos o equivalente a um rollback, por exemplo, de comandos que a gente usa normalmente nos bancos de dados, né? Então, é uma forma de você voltar à versão anterior, tá bom? O que mais? Sobre branches. Então, branches é muito importante você saber isso aqui, porque isso aqui vai te guiar aí em praticamente todo o processo, né, de trabalho com os servidores de versionamento de código. Então, o que é importante você saber? Que existe, quando você cria um repositório, a gente vai fazer daqui a pouquinho isso, quando você cria um repositório, existe o que nós chamamos de branch, né? Branch, traduzindo para o português, seria assim, galho, tá? Ou ramificação, né? Se você quiser, dependendo da interpretação que você quiser, dá para você colocar como tronco, né? Então, seria assim, considerando que você tem o tronco principal, né, o galho principal, então, nesta marcação em vermelho que eu fiz para vocês, este aqui seria o que nós chamaríamos de master, tá? Então, o master sempre será a linha de versionamento ou o espaço de versionamento principal, é onde está o código final
da nossa aplicação, por exemplo. Então, isso a gente chama de master. Então, ele é um branch, mas é um branch principal. Alguns sistemas de versionamento, ao invés de usar o termo master, utiliza o termo main, né? Que é principal. Então, master ou main quer dizer a mesma coisa nesse sentido, que é o tronco principal, é onde está o nosso código principal de desenvolvimento, tá? Não entendi, Gustavo. Você colocou a mesma coisa. Sim, é. Ah, perfeito. Ah, tá. Master e main, praticamente o significado é o mesmo no sentido desse sistema de versionamento, tá? Agora, pensa vocês o seguinte. Então, nós estamos lá com o sistema funcionando e está lá versionado no master, é o nosso código. Aí, alguém lá, vem um gerente, por exemplo, de uma empresa que você está atendendo, chega para você e diz o seguinte, né? Eu preciso fazer uma alteração lá X no sistema, e essa alteração você tem que fazer a alteração, mas em compensação o sistema tem que ficar no ar, você não pode tirar o sistema do ar, né? Então, a versão estável do sistema é esta aqui, ó. É a que está no master, né? A função 2 que está no master. Só que enquanto essa função 2 está no master e está rodando, né, está em produção, que a gente chama, tá? Você precisa criar um outro branch, e este branch é aonde você vai colocar o código para que os programadores, né, ou a equipe de desenvolvimento façam as alterações, né? As alterações desse código, tá? Então, aí você normalmente vai criar uma outra branch, tá? É muito comum, e aí já vou comentar com vocês, né? É muito comum nos ambientes você ter, por exemplo, uma branch que é a branch chamada dev, ou branch de desenvolvimento, né? Que é onde você vai programando. Você está programando e vai comitando lá. Quando isso tudo estiver pronto, daí depois vai vir ali o merge, a gente já vai falar sobre ele também. E é muito comum também existir ainda uma outra branch, tá? Nos ambientes de desenvolvimento, e esta outra branch normalmente é chamado de homologação, tá? Que é onde o cliente vai, você deixa lá para ele vai, testa e diz para você se está ok ou não, tá? Então, dependendo de quem está cuidando do ambiente de desenvolvimento seu, ele pode sugerir um ou mais branches, que é onde vocês vão trabalhando. Então, você normalmente vai colocar o seu código numa branch específica, tá? Não é no lugar que você quer, vai depender muito de quem é que está organizando, né, o ambiente de desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, de como funciona. Considerando que você mandou lá para desenvolvimento a função 2, pode ver que ela está com um asterisco ali, né, que ela está sofrendo alteração. Aí o programador está lá, fez tal, programou, digamos que isso mesmo, Gustavo. Então, digamos que o programador terminou de fazer a função 2, aí ele mandou para homologação, né? Homologação. Aí vem lá o cliente, que quem normalmente homologa é o cliente, né? Daí vem lá o cliente, testou, tá? Testou o código, testou seu código, viu que está tudo certo, e aí o cliente autorizou você a versionar isso, está liberado ali. Então, foi para homologação e o cliente deu um ok. Assim que ele terminar de dar ok, você vai ter que mandar isso para produção, né? Então, aqui, ó, no master, eu vou usar, junto com o master, um outro nome que é muito comum a gente chamar, né? A branch master, que é o termo produção, né? Então, aí o cliente falou assim, olha, tá tudo ok, pode mandar para produção isso, tá?
Aí, quando você pensa que você tem que mandar para a produção, o que que significa? Significa que agora você tem a versão da função 2 que você está desenvolvendo e a versão da função 2 que está em produção, né? Na verdade, seria assim, André. Você teria o ideal, e é muito comum nos ambientes de desenvolvimento, você ter um repositório, tá? Um repositório, mas nesse repositório você ter três branches, tá? Então, bastante atenção. Não é que você cria três repositórios, você cria um repositório com três branches, entendeu a diferença? O repositório é único. Ok? Ficou claro para você? Isso. Então, normalmente você cria um único repositório e naquele repositório é que você cria várias branches daí. E aí, o Git sabe lidar com isso tudo, tá? Ele sabe que a hora que você está homologando, você está versionando o código em desenvolvimento, a hora que você está versionando em homologação e assim por diante. É tudo um controle que o Git faz lá, você tem como controlar isso tudo, tá? Então, esse é um mecanismo que você vai utilizar aí para você trabalhar com esses códigos, tá? Agora, o que mais? Aí, quando chega no final, então o programador terminou de desenvolver lá o código que precisa, é hora de juntar isso, mandar para a produção, tá? É mais ou menos isso mesmo. Assim, é como se fosse uma pasta adicional ali dentro do repositório, né? Então, a hora que você terminou o código, aí você tem que fazer isso aqui, ó. Este comando aqui, né? Esse comando aqui que vai transformar isso na função 2 mais, né? A função 2 com alteração. E este processo, então, é o que nós chamamos de merge. Merge, então, é o quê? Merge é uma mesclagem, né? A tradução do merge seria uma mesclagem entre a versão que estava em desenvolvimento ou homologação com a versão de produção, tá? Então, existem até ferramentas, eu não vou mostrar para vocês aqui, não vou trabalhar com vocês aqui, mas se vocês forem atrás, existem ferramentas que permitem você comparar o código de desenvolvimento ou de homologação com o de produção para você dizer, ó, isso aqui vem, isso vem e tal. Então, normalmente, isso tem que ser feito com bastante cuidado, né? Que é a hora que você está pegando o código de uma branch e jogando na outra branch, tá? Se esse código não tiver conflito, ele pode ser feito, o merge pode ser feito de forma automática, é muito rápido e fácil de fazer. Agora, se dois programadores mexeram no mesmo ponto específico, ele vai dar conflito e vai ter que ser feito o merge manual daí, que é a mesclagem deste código nesses ambientes, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui eu dei uma visão geral para vocês, mais ou menos, de como funciona do ponto de vista teórico, né? E aí a gente vai ver um pouquinho disso aqui funcionando aí na prática, né? E sempre quando eu falo na prática, é bem importante levar em consideração a técnica que você vai aplicar. Nós vamos já na sequência ver ali a instalação, né? O processo de instalação, vocês podem ir lá no, no Google, digitar lá Git, né? Os primeiros sites que deve aparecer é esse gitscm.com, que é a ferramenta que a gente usa para versionamento. Eu já vou lá com vocês para a gente visualizar. Só que eu quero chamar a atenção aqui para quê? Que para fazer versionamento, depois você vai ter que usar os comandos git, né? Então aqui, ó, vejam que aqui eu estou usando o comando git e junto com ele alguns complementos, ó. Então, para configurar a credencial, normalmente é git config -- global username, e aí aqui você coloca o nome do seu usuário. Git config global user e-mail, e aí você coloca o seu e-mail. E aí, na hora que você for comitar, ele vai perguntar a senha, né, porque ele já sabe qual é o usuário, você vai informar e ele te permite versionar.
Dá para armazenar isso tudo também no seu computador local como credencial e fica ali armazenado. Aí, se você fizer isso, você não precisa ficar autenticando toda vez que você vai versionar, né? Então, isso é uma possibilidade. Depois que você fez esta conexão, né, você tem o seu vínculo com o Git, você já pode começar a comitar, que a gente chama, ou atualizar o servidor. Então, aqui eu tenho uma sequência de comandos, é bem interessante você prestar atenção nisso aqui, é o seguinte, ó. Então, eu posso, na hora que eu quero começar a utilizar o código, eu posso fazer o clone. Esse é o primeiro comando, considerando que eu criei o meu repositório lá no GitLab ou no GitHub, tá? Então, eu utilizo o git clone. Depois que eu fiz alterações na pasta que tem o meu código, eu posso adicionar. Então, add, e este ponto aqui, ó, não é um ponto qualquer, está dizendo para ele adicionar tudo que eu tiver de alteração na pasta, que eu estou controlando ali a versão. Aí eu posso informar através do comando git qual é a mensagem que eu quero configurar e, por fim, dar o git push, que é o que envia as minhas alterações para o servidor. Então, esse conjunto de comandos aqui, 4 comandos, pessoal, são os mais utilizados no dia a dia do desenvolvimento com sistemas de versionamento, tá? A gente, na sequência, já vai aprender a utilizar este modelo aqui. Então, só preste atenção numa coisa, que este exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele segue a seguinte lógica. Ó. Então, eu chamei aqui de número 1, né? Ele envolve clonar o repositório remoto, que é uma coisa, codificar e depois versionar o código, ou seja, o processo é clonar, codificar e depois versionar. É uma sequência de 3 operações que segue esta ordem: clonar, codificar, versionar. Esse é o mais comum de ser utilizado, tá? E é o que eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco. Mas você pode trabalhar com o sistema de versionamento numa ordem diferente, tá? Você pode trabalhar com codificar primeiro, depois adicionar o repositório remoto e depois versionar. Veja que eu já estou fazendo ele de uma forma diferente aqui, né? Então, eu comecei aqui com o comando git init, ó, tá vendo? Depois um config, depois um remove, depois um pull, depois um add e assim por diante, ó. Então, a sequência de comandos pode alterar de acordo com o modelo que você está trabalhando. Aqui eu tenho um outro, ó, esse terceiro aqui, utilizando o GitLab, é o mesmo que é o quarto, que é utilizando o GitHub. Aqui o processo é codificar primeiro, depois criar o repositório e depois versionar, ó. Tá vendo? Então, isso aqui você consegue, desta forma, trabalhar, fazer tudo na máquina local e, inclusive, gerar o repositório com linha de comando no GitLab, tá? Isso aqui eu não precisaria nem abrir o navegador para fazer esse modelo aqui de comando. Eu posso fazer tudo por linha de comando mesmo. E aí a sequência também muda, né? A forma como você usa os comandos git, tá? E por fim, aqui, o último exemplo é o exemplo utilizando o GitHub mesmo. Então a sequência aqui é codificar, criar o repositório local e daí versionar. Isso aqui é usando linha de comando sem necessidade de abrir o navegador para criar o repositório. Só que para isso, para criar o repositório, no caso do GitHub, você precisa baixar uma ferramenta chamada GitHub, ó, porque você pode ver que o comando que ele vai usar aqui não é Git, ó, é GH, né, quer dizer GitHub. Então, para criar o repositório, você precisaria utilizar uma ferramenta adicional do GitHub, tá? Porque é a forma como ele permite com que você crie isso, tá? Agora, nós, para efeito de nosso trabalho de hoje, nós vamos utilizar aqui um modelo que é clonar o repositório, codificar e daí sim
versionar o código que a gente está trabalhando. E para isso, a sequência de comandos é essa aqui, né? É exatamente essa que aparece aqui para vocês. E a gente já vai ver isso aqui em funcionamento, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso aqui, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Eu agora vou alternar para a tela aqui de do versionamento para trabalhar com vocês. Tranquilo, maravilha, que bom. Então, se está entendível, então vamos adiante, né? Muito bem, pessoal. Então eu no Google, né? Digitei aqui Git, ó. Então lembrando para vocês, mais uma vez, que o Git é a ferramenta, né? E essa ferramenta tem que estar instalada no ambiente de desenvolvimento de vocês, tá? Esta é a técnica que nós vamos utilizar aqui, né? Então, Andréia, eu vou usar o GitHub com vocês, tá? Quando você fala criar automático o repositório, veja se eu estou entendendo bem o que você está me dizendo, que eu acho que é uma coisa que quase todo mundo quer, né? Quando você fala criar automático, é na hora que você está ali na linha de comando do seu computador, você mandar lá para o Git e ele já criar o repositório e já colocar o código direto lá, não é isso? Me diga se é isso que você está querendo. Sem você precisar abrir o navegador, eu acho, né? Então, é isso que eu disse para você. Se é fazer esse versionamento direto, né, pelo código de comando, essa sequência que eu mostrei para você ali, né? Deixa eu abrir novamente aqui, ó. Essa sequência aqui, só um minutinho, quer ver? Ó, esta sequência de comandos aqui, ela permite com que você faça é, o versionamento só utilizando linha de comando, tá? E aí aqui, na hora que você vai criar o repositório, só que você vai ter que usar esse comando aqui, ó, git gh repo create, né? Você vai ter que instalar uma ferramenta que coloca isso aqui. É GitHub o nome da ferramenta, tá? Aí ele permite com que você faça tudo da linha de comando sem precisar abrir o navegador, tá? Então, essa é uma possibilidade também, tá? Então, se você tiver interesse, depois dá para testar isso aqui. Eu só tenho que lembrar depois o nome da ferramenta. Mas é uma ferramenta GitHub. Se for lá no GitHub, vai achar fácil isso daí, tá? Aí, pessoal, então eu digitei Git aqui no navegador. Quando eu venho aqui, ó, e você olha, o que nós temos aqui? Na página do Git, ó, gitscm.com, você vai ter aqui o download já de cara, pode vir aqui direto ou vir em downloads. Daí eu vou vir aqui em downloads. Quando você vem em downloads, você vai ver aqui se tem a versão para macOS, Windows e Linux. Dá para você escolher o qual você quer baixar. Então, normalmente é essa versão que está aparecendo aqui. Então, você clica aqui em download, ele vai levar você para uma página, mas já vai abrir aqui a opção de download. Já está preparado aqui para baixar. Eu já baixei isso aqui, já está instalado na minha máquina, mas na sequência eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ok. Então, esta aqui é a ferramenta que nós vamos precisar para poder programar ali e fazer o versionamento. E você tem as chamados clients, né, os clientes com interface visual aqui, ó, GUI clients, né? Essas ferramentas aqui, você vai utilizar, se você quiser aqui, você pode clicar nesta opção,
tá? Vamos lá. E aí ele vai dizer para você todas as ferramentas, de acordo com a interface que você quer, que estão disponíveis. Então, aqui para o Windows, né? Ó, para o Windows, você tem todas essas ferramentas, ó, Source Tree, GitHub Desktop, ó, tá? Tortoise, Git Extensions, e assim por diante. Veja que não são poucas, né? São várias ferramentas. Essas ferramentas trabalham de forma visual, é aquilo que eu comentei com vocês. Ela vai ajudar, por exemplo, se você prestar bastante atenção, vamos pegar uma aqui que esteja mais clara, ó. Ó, observe aqui. Em alguns momentos, quando você estiver trabalhando com vários ambientes, né, várias pessoas, vai ter hora que você vai ter que fazer o merge manual, ó. Então, ao fazer o merge manual, ele faz essa comparação, assim, ele deixa colorido, ó, o que você fez, o que o seu colega fez, por exemplo. E aí permite com que você faça a escolha do que tem que ir para a produção e o que tem que voltar, né? Então, existem ferramentas que te permitem fazer isso. E aqui você vai controlando tudo que você quer que venha de um branch e vá para o outro, tá? Então, depois dá para vocês darem uma pesquisada a mais aí para verem o funcionamento dessas ferramentas visuais também. Podem ser muito úteis aí, dependendo do que vocês precisem fazer, tá bom? Então, considerando que você foi lá no download e baixou a sua ferramenta, né? O próximo passo é verificar a instalação. Então, vamos olhar aqui, deixa eu tirar para cá. Vamos olhar agora se a ferramenta está instalada e funcionando. Então, agora aqui, ó, nessa pasta, é essa ferramenta, a última que eu baixei, ó, é a 2.31.1, né? E aí, como ferramenta de comando, pessoal, você tem que abrir um prompt de comando, né? Então, de qualquer forma, você tem que abrir aqui command, né? Ó, prompt de comando ou shell, né? Alguma coisa desse tipo. Quando você instala a ferramenta Git, você vai até o final, você vai perceber que ele fala de uma ferramenta chamada Bash, né? Deixa eu até ver aqui, ó, se eu digitar Bash aqui, ó, Git Bash, tá vendo? Git Bash. O Git Bash é uma ferramenta parecida com o prompt de comando. Se você clicar nele aqui, ó, veja o que ele abriu para você, ó. Praticamente uma linha de comando, tá vendo? Só que ele abre mais no estilo Linux, né? Quem está acostumado com Linux, aí, o Apple, né? O iBook e assim por diante, o iMac, você vai ver que ele é mais no estilo Linux, né? E aí, aqui você poderia também fazer todos os seus comandos, né? Você só tem que saber aqui, a utilizar, ó, quais são os comandos que você vai trabalhar. Mas aqui ele está mais no estilo Linux do que no estilo Windows. Então, vai muito da habilidade de cada um aí para saber lidar com esse tipo de ambiente daí. Eu, particularmente, prefiro o prompt de comando do Windows, tá? Então, eu normalmente abro aqui, ó, o prompt de comando, né? Que é a ferramenta que eu mais gosto de utilizar. E ela, eu já tenho técnicas, por exemplo, se eu estou dentro dessa pasta aqui, que é a pasta Source, e eu quero abrir, eu tenho algumas técnicas que eu fiz no meu computador que me facilitam. Então, primeiro, eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e eu já tenho aqui o prompt de comando disponível, então eu já posso abrir direto. É uma possibilidade. Até o Git Bash está disponível aqui também. Então, clicar e mando abrir. Ou vir aqui na própria pasta e digitar CMD aqui, ó, CMD Enter, ele já abre para mim aqui também essa janela, onde eu posso fazer o controle dos comandos. E observem vocês, aqui ele já abriu nessa pasta, e eu já posso, a partir desse momento aqui, já fazer a programação que eu quiser, né? Usar aqui os comandos que eu quiser para trabalhar. O que me interessa nesse momento é assim, eu já executei esse arquivo, né? O Git 231, tal. Eu só preciso me certificar que ele está rodando na minha máquina. Para eu certificar que ele esteja rodando na minha máquina, eu vou digitar aqui o comando, ó, git --version, tá? Se você não sabe comandos que o Git tem disponível, você pode digitar aqui Git apenas e dar um Enter, ó. Ele vai dizer para você, ó, você pode digitar git help, né? Git help -a, por exemplo, ó. E aí ele vai te dando
todos os comandos que você quer. Aqui, não sei o que ele fez aqui, que não é um git-help, não sei por que ele não me permitiu sair ali. Vamos ver o que mais aqui. Git. E aí, aqui, você tem os comandos que você pode, né? Os comandos que você pode utilizar para você fazer, então, o versionamento do seu código. Ora, você pode me dizer assim, professor, eu rodei na minha máquina, mas o comando git, a hora que eu digito git aqui, ele dá, vou colocar aqui git-version, né, -version, para vocês verem, ó, version, isso aqui tem que funcionar. No meu caso, 231 Windows aqui, né? Quando você executar esse comando, ele tem que funcionar. Se ele der comando não especificado, aí você tem que verificar lá para fazer a configuração de variável de ambiente, né? A variável de ambiente, bem rapidinho aqui para vocês terem ideia, ela tem que apontar, ó, normalmente para o disco C, no caso do Windows, né? Program Files, nesta pasta Git aqui, ó, CMD. Então, veja, ó, C, Program Files, Git CMD. Veja que o Git está aqui dentro, ó, git.exe. Então, é para essa pasta que a variável de ambiente tem que apontar. Então, se eu copiar essa variável aqui, e eu for aqui, ó, neste computador, propriedades, ele vai abrir essa janela, configurações avançadas do sistema, aí, variáveis de ambiente, o avançado, variáveis de ambiente. Aqui embaixo, ó, na variáveis do sistema, vai existir aqui, ó, um path que tem esta formatação aqui, você vai em editar, e em algum ponto lá vai ter que ter isso aqui, ó, Program Files, Git CMD. Se não tiver, você tem que criar um novo aqui e colar, então, esse caminho aqui, né? Git CMD, ó. No meu caso, eu não preciso, porque ele já está. Então, eu vou excluir aqui e vou manter o que tem. E isso aqui é que vai fazer com que, quando eu digito o comando git aqui, ele funcione. Digito git, ele funciona. Tá bom? Ora, com isso, eu assumo que o meu git já está configurado. Então, eu já posso começar a versionar código, né? Então, se eu quiser começar a versionar aqui, eu posso trabalhar, então, com um exemplo com vocês. Então, só para poder mostrar para vocês o funcionamento, eu vou vir aqui, ó, no meu GitHub, tá? Então, se vocês forem lá, vocês vão ver aqui, ó, GitHub/Giuliatore, e aqui estão os repositórios mais usuais aqui. E eu posso vir aqui em repositório, eu já estou autenticado, ó, veja que eu já estou autenticado no meu GitHub. Se você vai montar uma conta, você pode criar essa conta primeiro, né? Ela é gratuita, e aí depois que você logou, você vai ver algo mais ou menos desse tipo. Aí você tem um botão New aqui, ó, no repositórios New. Eu vou criar um New, para a opção New, vamos lá, aqui, e aí vou criar aqui o repositório chamado exemplo, para mostrar para vocês, tá ok? Então aqui, uma descrição, exemplo de criação de repositório, exemplo de criação de repositório. E aí, antigamente não era possível no GitHub, mas hoje você pode escolher entre public e private, né? Public, qualquer pessoa pode visualizar o seu repositório. Não é que ela possa mexer, mas ela pode visualizar, ela pode ver, né? E privado, somente as pessoas que você quiser, né, que você autorizar, poderão conhecer ou visualizar esse repositório seu, tá? E aí você pode já criar um repositório. Se você já criar,
a forma de você utilizar o repositório é de uma forma. No meu caso, eu vou colocar o arquivo README aqui também. Ó. O arquivo README, ele já cria, ó, lá no... Pode ver que quando eu marco ele aqui, ó, ele já diz que ele já vai criar o branch default para mim, ó. Tá vendo? Então, automaticamente ele cria a branch default, que é o main, né, o master que seja, e já coloca esse arquivo layout, né, que é com essas informações aqui, o nome do repositório e tudo mais. Se eu não criar, ele segue um caminho diferente. Eu vou fazer criando, usando o arquivo readme. Então, create repositório, marquei. Aí está. Ele já adiciona aqui, né? Ó, ele criou no que ele chama aqui de branch main, ó. Tá vendo? Ele já criou o arquivo README com essa informação que aqui está. Então, já está preparado aqui para ser versionado esse código. E aí, aqui, pessoal, eu tenho nesse botão verde Code, eu tenho justamente a URL do meu repositório. É esta linha aqui, que eu vou copiar agora, é que me permite fazer as operações usando os comandos git agora. Então, selecionei e vou voltar agora lá para o meu prompt de comando. Então, eu já tenho agora como utilizar os comandos para poder consumir, né, usar esse repositório lá. Então, voltando para a linha de comando, vamos lá. Cadê aqui? Acho que eu fechei o prompt de comando, mas vou abrir aqui. Então, eu vou aqui dentro, ó, eu vou até criar aqui, eu vou abrir o prompt novamente. Eu vou vir aqui e vou usar o primeiro comando git agora para clonar. Então, veja que eu vou seguir aquela sequência que eu falei para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui de volta. A sequência que eu vou seguir é essa aqui, ó. Tá? Eu vou clonar primeiro, depois adicionar arquivos, depois criar a mensagem de atualização com commit e depois enviar esse código para lá. Então, voltando aqui, vamos começar então com o clone. Então, eu vou usar aqui, ó, git clone e vou colar a URL, ó, que eu criei lá agora há pouco, ó, do projeto do repositório chamado exemplo. Dei um Enter, ó, clonando, gerou, veja que ele gerou a pasta exemplo para mim ali, ó. Eu não poderia ter uma outra pasta exemplo aqui dentro desse source, né, que ele daria erro daí. Mas aqui ele acabou de clonar a pasta exemplo para mim, tá? E aí eu posso entrar na pasta exemplo, aqui entrei, dei um dir, né, listei, ele não tem nada exceto o arquivo readme, ó. Então, se eu viesse aqui pelo Windows Explorer, veja que ele só tem o arquivo README, porque eu mandei ele gerar o README lá em produção, né? Então, aqui está. E aí, se você olhar o arquivo README, o que ele tem nesse arquivo README? Ele tem aqui, exemplo de criação de repositório, que é aquela mensagem que eu acabei de publicar na criação do repositório lá. Agora, eu poderia vir aqui em produção, ó, eu estou no ambiente, né, final aqui, né, já no GitHub. Eu poderia vir aqui e editar esse arquivo README em produção. Aqui, ó, veja que eu tenho aqui um botão, ó, editar, cliquei em editar, né, e eu poderia escrever mais um código aqui, né, poderia vir aqui e colocar aqui, ó, como utilizar, né? Como utilizar esse repositório. E aí eu vou colocar aqui, ó, git clone e comando, ó, tá vendo? Para você quiser utilizar, então você vai fazer git clone e aí está. E aí eu posso vir aqui e dar um commit das mudanças. Salvei. Veja como que ele ficou aqui em produção. Exemplo de criação de repositório e como utilizar. Então, eu fiz uma alteração nesse arquivo layout aqui, só para poder colocar esse comando que eu usei, né, para carregar. Precisaria fazer essa alteração aqui? Não precisaria, mas só eu quis fazer só de exemplo para vocês, até porque eu quero mostrar para vocês
o que acontece se alguém altera um arquivo enquanto eu estou utilizando o repositório, tá? Vamos supor que aqui tenha sido outra pessoa que fez a alteração, né? Aí vocês já vão entender o que aconteceu. Voltando aqui para o meu ambiente, ó, então eu tenho a pasta exemplo, que é justamente a que eu clonei do repositório, e agora eu vou adicionar arquivos aqui. Então eu vou vir aqui numa pasta source, ó, web 1, servidor, vou pegar todo um pacote de arquivos estáticos aqui, copiei, vou voltar lá na minha pasta exemplo, aqui, e vou colar todos esses arquivos aqui dentro dessa pasta de exemplo. Então, veja que agora eu não tenho só o arquivo ritmo mais, eu tenho vários arquivos que não estavam, não faziam parte deste repositório. Eu adicionei, digamos que eu estou programando lá e estou adicionando arquivos. O próximo passo agora é fazer o quê? É enviar estes arquivos da pasta exemplo para o servidor. E aí vem a continuidade da sequência de comandos que eu falei para vocês. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu já tinha feito o clone. Agora, eu vou adicionar e tentar comitar isso para mim lá em produção. Então, como é que eu faço isso agora? Então, o primeiro passo aqui é justamente fazer a adição. A adição eu posso fazer aqui, ó, git add, e aquele ponto que eu falei para vocês. Ó, o ponto significa adicionar tudo, né? Tudo que estiver nessa pasta tem que ir para o servidor remoto. Então, dou um Enter, ele vai... no primeiro momento não aparece que ele não fez nada, mas ele adicionou tudo que estava nessa pasta, né? Ele adicionou para ser enviado para o servidor. O próximo comando é o comando commit. Git commit, e aí você coloca "-m" e diz a mensagem do que você quer enviar aqui. Ó. Então, eu poderia dizer aqui, ó, versão inicial, né? A primeira versão do meu projeto. É isso que eu quero enviar para a produção. Dou um Enter, veja que ele já adicionou aqui os arquivos que eu quero mandar para a produção. Ok? O que mais? Agora, eu poderia fazer aqui o último comando da série. Ó. Esse aqui. Que é o comando push, git push. Eu já fiz isso aqui, agora eu vou fazer isso aqui. Só que se eu fizer esse comando git push, agora vai dar erro. Por que que vai dar erro? Alguém tem ideia de por que que deve dar erro a hora que eu der o git push aqui? Eu vou fazer já para dar erro, tá? Vou fazer o último comando para enviar para a produção agora. Mas vai dar erro. Por que que daria erro? Alguém tem ideia? Sim ou não? Não tem, né? Tá bom, eu vou explicar por que que dá erro se eu der o git push aqui. Eu vou dar o comando, vai dar um erro, daí vamos ver se já fica mais claro para vocês. Ó, dei o comando, tentou enviar, rejeitou. E aí ele deu uma mensagem em inglês, mas ele deu uma mensagem aí do porquê que ele rejeitou. Ó. Por que que ele rejeitou? Alguém consegue dizer aqui o que que aconteceu de errado? A mensagem, a explicação está nessa linha que eu marquei ali, ó. Isso, Mayara. Não, na verdade, assim, Andréia, a princípio o endereço eu inseri na hora que eu fiz o clone, tá? A hora que eu faço git clone, eu já digo o endereço, então ele já tinha, tá? Mas ele já tinha esse endereço, tá? A hora que eu dei o clone, ele já sabe qual é o endereço, porque o clone traz esse endereço para a gente, tá? Então eu não preciso. Agora, o que aconteceu aqui, eu vou dizer para você o que que é, para vocês verem, ó. Então, ele está dizendo aqui, ó, os updates foram rejeitados porque o, o repositório remoto contém work, né, contém trabalho que você não tem na sua versão local. Olha o que ele está dizendo. Ele falou assim, lá no repositório, no remoto,
tem trabalho lá que você não tem no seu repositório. E eu não posso simplesmente mandar tudo que eu fiz para lá e sobrescrever o que está no repositório. Então, eu não posso fazer isso, tá? Então, quando eu olho lá no Git, ó, eu olho aqui, deixa eu abrir aqui de volta. Aonde está aqui? Só um minutinho. Aqui. Quando eu abro aqui, o que, que aconteceu? Vocês lembram que eu vim aqui, cliquei no lápis aqui, né? Então, voltando aqui, ó. Eu estava aqui, aí eu vim, cliquei nesse lapisinho e acrescentei essas duas linhas aqui, ó. Isso eu acrescentei lá no servidor remoto. E se vocês olharem bem, no local, ó, eu tenho o arquivo README aqui também, mas se eu mandar editar ele, ó, olhem só, ele não tem aquela mensagem aqui embaixo do exemplo, tá vendo? Então, a versão do arquivo README que está em produção, ele tem essas duas linhas a mais aqui que eu adicionei pelo GitHub. Poderia ser um outro programador que estivesse mexendo no arquivo, tá? Aí, quando eu volto aqui, o que, que ele está me dizendo, né? Quando eu tento versionar, ele dá essa rejeição aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó. O update que você tentou fazer foi rejeitado porque o servidor remoto contém trabalhos que você não possui na máquina local. Ele está dizendo basicamente isso aqui que eu comentei com vocês em momento anterior. Ó. O que, que acontece? Lembra que eu comentei na parte teórica que eu posso fazer o clone, sim. Então, eu vou lá, faço o clone e vou escrevendo função 1, função 2, eu posso ir fazendo as alterações. E eu posso fazer o push. Só que eu só posso fazer o push se não tiver nenhuma alteração lá no servidor. Se tiver alteração no servidor, primeiro eu tenho que fazer o pull, né? Eu tenho que atualizar a minha versão local para depois eu poder fazer o push. Então, essa ordem aqui pode ser invertida, dependendo do que acontece no servidor. Se tiver atualização lá, eu sou obrigado a fazer o pull primeiro para depois fazer o push. Então, vamos testar agora para ver se dá certo. Ó. Voltei aqui para a minha linha de comando, né? Deixa eu voltar aqui. Ao invés de fazer push, então, eu vou fazer pull. Pull tem a função de trazer as alterações que estão no servidor remoto. Dei um Enter. Vamos lá, ó. Veja que ele trouxe aqui, ó, o arquivo README que havia sido alterado, tá vendo? Então, se eu olhar o arquivo README aqui agora, vamos editar ele para ver, ó. Ó, veja que agora ele veio com aquelas alterações que estavam lá no servidor. Se ele já está com as alterações que tem no servidor, agora, muito provavelmente, eu posso fazer o push, que é enviar o que eu tenho de alteração no meu computador para o servidor. Dei um Enter. E aí ele começa, ó, enviando, processando. Agora foi. Viram? Tudo normal. Ele enviou lá para o main, ó, né? Lá para o servidor. Ele não deu mais rejeição. Então, se eu vier agora voltar no GitHub e der uma atualizar aqui, né? Olha aqui, a pasta CSS, fotos, HTML, index, tudo veio agora para o GitHub, tá vendo? Então, esta forma foi a forma como eu exemplifiquei para vocês o processo de versionamento. Só relembrando aqui, na aula, né? É bem importante chamar a atenção de vocês. A técnica que eu utilizei para trabalhar com vocês, então, foi essa primeira, que é clonar o repositório. Você vai lá, cria ele, clona, codifica, coloca arquivos na pasta e depois versiona, né? Então, clone, adiciona, commit e push. Como eu tinha feito a alteração no servidor, eu tive que, antes do git push, eu tive que fazer git pull, né? Porque o pull precisou pegar o que estava lá primeiro, né? Então, essa é uma das formas. A outra é você utilizando aqui
essa outra técnica, codificar, adicionar repositório e tudo mais. Então, esta é uma outra possibilidade, tá? E aqui, a terceira. Essa é uma terceira, onde você codifica, cria repositório e depois versiona. E uma outra que é codificar, criar repositório e assim por diante. Então, esses são os exemplos que eu coloquei para vocês aqui, tá? E aí, sobre a questão de branch, que o Gustavo estava perguntando aqui, né? Então, pessoal, assim, ó, vamos pegar aqui Git, vamos colocar aqui no Google, ó, Git, branch, Git branches, assim, ó, vamos colocar assim, Git branches, né? Só para a gente poder relembrar. Então, vamos ver aqui se ele tem, vamos ver se esse livro está aberto. Ó, o básico do Git sobre branch e merge, né? Vamos ver se ele oferece aqui para vocês, já deixa os comandos mais claros, né? Vamos ver. Ó, aqui eu coloquei só, veja que eu coloquei, no Google eu coloquei Git branches, tá vendo? Então ele trouxe aqui, Branches in a Nutshell, é um livro, na verdade, né? Um exemplo para vocês. Então ele está falando do commit básico e tudo mais, e aí ele vem aqui, ó, criando uma nova branch, né? Criação de uma nova branch. Então, Git branch testing, tá vendo? Ó? Ali, ele já está te mostrando como que você faz essa branch, né? E aí, você faz aqui outros processos, faz o checkout, se você quiser fazer, baixar o teste, né? E daí faz o commit. Você vai fazer o commit sempre nessa... Depois que você deu o checkout, ó, então seria assim, depois que você der... Vou pegar aqui. Quando ele tem bastante comentário, às vezes ajuda, mas aqui é mais atrapalha do que ajuda. Depois que você deu o Git branching test, você criou a branch test. Depois que você der aqui Git checkout test, ó, você está fazendo um chaveamento, né? Ou seja, você está indo para aquela versão teste, certo? Então, a partir daquele momento, quando você fizer o commit, você vai estar fazendo o commit na branch test, né? Aí isso move o head, né, o que você está fazendo para uma outra branch. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos tentar executar o comando. Ó. Git branch test. Vamos colocar em português aqui. Ó. Aí, git checkout test. Ó, você veja que ele fez o chaveamento para a outra branch. Aqui poderia, eu coloquei teste, mas poderia ser desenvolvimento, poderia ser homologação, poderia ser o que for. Então, agora eu estou trabalhando numa outra branch. Digamos que eu pegasse aqui, vamos voltar lá para aquela manipulação de arquivo, e colocasse mais um arquivo aqui. Eu vou adicionar aqui este arquivo aqui do static, e vou adicionar esse arquivo produtos lá também. Copiei, source, exemplo, ó, adicionei aqui o arquivo produtos. Então, agora volto lá para o meu e vou dar git add ponto. Acabei de adicionar. Então, significa que aquele arquivo produto lá foi adicionado. Então, agora git commit -m adição de produtos TS, né? JS. Então, esse é o commit agora. Veja que ele adicionou produto JS. Agora, git push. Considerando que não tem nenhuma alteração lá no servidor, eu posso dar o push, ele tem que funcionar, a não ser que tenha alteração lá. Considerando que não tem, push. Agora, ali, ó. Agora ele me disse que eu cometi um erro aqui. Qual foi? Agora eu preciso dizer para ele para onde vai. E aí ele já me deu aqui, ó, git push set upstream origin test. Então, vamos lá. Git push
menos menos set upstream origin test. Set upstream origin test. Mandei, enviando, compilou, mandou. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá no servidor agora para ver se a gente identifica essa alteração. Atualizei. Cadê o produtos daqui, pessoal? Alguém tem ideia? Aonde foi parar o produtos TS? Consegue imaginar o que aconteceu? Aham, isso mesmo, Gustavo. Agora ela não está mais na branch principal, né? Agora o produtos TS está aqui, ó. Ó, pode ver que agora eu tenho duas branches agora, né? Então eu posso alternar aqui para a branch test. Quando eu vou para a branch test, aí está, o produtos TS está lá. Tá vendo? Então agora eu estou trabalhando num único repositório com duas branches. E aí, é claro, você tem que aprender e ir lidando com isso aí tudo agora, né? Porque daí você mudou a lógica, você não tem apenas você não tem apenas uma branch, você tem duas branches, né? Ah, daí você tem que fazer merge, né? Daí você tem que, na verdade, assim, se você só fizer lá o checkout, agora se você fizer o switch, então se você colocasse main ao invés de teste no comando, ele iria para main. É isso que eu estou te dizendo. Então agora, o que que acontece aqui? Voltando para o comando, ó, então agora aqui git checkout main, né? Aí acabei de mudar, né? Acabei de mudar agora para a main, tá? E aí, é claro, você veja que agora o que ele fez aqui foi o que ele fez foi chavear, né, o meu ambiente de desenvolvimento aqui. Ó, você veja que o produtos TS não está aqui, porque ele está seguindo a linha do que tem lá. Aí você tem, agora você poderia fazer o merge, né, você teria as duas versões, né? Deixa eu pegar aqui e ver se ele tem algum outro comando. É que aí, se você tiver com a ferramenta visual, vai ficar mais fácil, né, de você fazer o merge. Aí você tem que pegar para estudar a técnica de merge. Eu não vou avançar com vocês todas elas agora, tá? Mas o que você precisa ver agora é merge, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui um pouco sobre merge. Então, a gente já fez branch, vamos ver o que, que ele comenta para vocês sobre merge, tá? Ó, branch checkout, chaveou, ok, commit, né, cria lá, tal. Checkout voltou para o master, ok. Uhum. Ó, git merge hotfix. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, git merge, né, teste, tá? Só que torcer para que ele faça um merge automático, naturalmente, né? Git merge teste, né? Ó, o que que ele fez aqui, ó? Produtos JS. Então, se eu der um dir aqui, ó o que que aconteceu. Você veja que agora eu estou no master, no main, e ele trouxe o produto JS para cá. Então, esse é um merge automático. Por quê? Porque não tem conflito. Então, eu sempre lembrando com vocês, quando tiver conflito, a discussão é outra, né? E agora, se eu der aqui git add.git push, commit, né? Commit -m merge com teste. Ok? Foi. Ok. Então, ele disse que nem precisava. Vamos ver se ele vai fazer o push lá. Git push. Deixa eu confirmar só se ele foi. Me parece que não. Ele não gerenciou nada ali. Só um pouquinho. Ah, veio sim. Aqui, ó. No main, ó. Tá vendo aí?
ele fez o merge do que estava no teste com o que estava em produtos. Só reforçando sempre com vocês. O cuidado maior sempre terá que ser se tem duas pessoas trabalhando no mesmo código. E daí pode ter aí que você usar até uma ferramenta de conferência para merge manual, se você precisar. Tá bom? Ficou claro, Arthur, sobre a sua dúvida ali? Ah, legal. Então, que bom que deu certo. Pessoal, é igual eu falei para vocês, quem chegou por último talvez não tenha acompanhado, eu coloquei aqui, ó, nesse PDF da aula de hoje, está lá disponível para vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Eu não quero, de maneira alguma, eu imagino que eu iria esgotar com vocês tudo que é possível fazer utilizando o Git nessa aula, tá? Você vê, são 10 e 10 já, né? E você vê que eu usei só um pedacinho, né, do que é possível fazer com a ferramenta de versionamento, tá? Então, aqui tem esse curso que eu comentei com vocês, que é o curso de controle de versão no Git, dessa RBTech, né? Tem aqui a URL, que mostra lá os cursos em vídeos. Eu recomendo que quem quiser aprofundar mais, dê uma olhada nessa sequência de vídeos. Ela vai tomar muito mais tempo de você vai ter que reservar mais tempo para ver isso tudo, mas pelo menos assim, você vai mais nos detalhes, né, de como utilizar isso tudo, tá? E é óbvio, vocês viram aqui, ó, sobre comandos que vocês precisarem utilizar, vocês viram que dependendo do que você precisa, você vem no Google e diz para ele lá, né, eu quero isso. Daí você vai nas ferramentas oficiais, ó, normalmente Git SCM, né, ó, Git SCM. Com pouca leitura aqui, claro que você tem que saber o que você quer fazer, mas com pouca leitura, você já acaba vendo o que você precisa fazer para você conseguir fazer as junções, né? Para você poder ter o versionamento. Ele vai tentando te dar toda essa orientação. E óbvio, não achem aqui, ó, para você lidar com conflitos, que é o que eu estava dizendo para vocês. Aí você já vai ter aí que lidar com outras situações, que ele vai mesclar, né, algumas informações. Mas eu acho que é bem importante vocês aprenderem esse básico, a utilizarem e depois irem estudando, né, à medida que vocês vão trabalhando, estudando. Por quê? Porque tem bastante coisa, sim, para ser trabalhada e aprendida, tá bom? Dúvidas? Muito bem. Presumo, claro, que a gente não esgotou tudo que tem para falar de Git, mas que foi, acho que, o suficiente para poder dar uma primeira ideia para vocês sobre o processo de versionamento, né, de sistemas de versionamento. E é claro, eu já recomendo fortemente que, a partir de então, vocês passem a utilizar aí nos trabalhos de vocês, né, GitHub, GitLab, tá? E eu, particularmente, eu mostrei para vocês o exemplo no GitHub, mas eu gosto muito de utilizar o GitLab, tá? O GitLab, para mim, ele tem um modelo que é chamado subgrupos, né, onde você pode ir criando umas ramificações que não é uma característica específica do GitLab. Então, eu gosto um pouco desse modelo aqui. Então, eu uso muito mais o, o GitLab do que o GitHub. Mas é uma questão de preferência. Todos eles, todos eles usam, os dois utilizam o Git como ferramenta. Então, a técnica é a mesma, basta que você tenha uma conta aqui no GitLab para você utilizar. E existem outros aí, como o Bitbucket e outros mais, que daí, à medida que vocês forem avançando e fizer a escolha de vocês, vocês poderão utilizar, tá bom? Senhores, muito obrigado, por enquanto, pela participação de vocês. Acho que por aqui eu encerro a aula de hoje. Agora vai ficar o resto do tempo disponível para vocês poderem trabalhar, né, com o projeto de vocês. E só lembrando que no nosso próximo encontro agora não teremos nenhuma aula, será exclusivamente para a apresentação do projeto desenvolvido por vocês, tá bom?
Muito obrigado por enquanto, vou interromper a gravação aqui e aí fico à disposição de vocês para